Parece, mas não é. Não são sinônimos liberal e libertário. Uhum. Qual que é a diferença principal? Então, muita gente. Eu vou usar um termo claro. Uhum. O pessoal acaba conhecendo mais o termo anarcocapitalismo, Anarcocapitalismo. o ANCAP e tudo mais. Um capistão. O libertarianismo é basicamente isso, o anarcocapitalismo. Enquanto pode-se dizer, então, que o libertarianismo é o liberalismo, só que bem mais extremo. Mas mesmo assim, a gente não pode associar muito o libertarianismo e o anarcocapitalismo, porque são coisas diferentes. Uhum. Eu fiquei sabendo disso porque eu estava no meio, mas quem está de fora pode usar tranquilamente o mesmo significado. Mas o anarcocapitalismo e o libertarianismo se diferencia em uma questão, porque o anarcocapitalismo seria a utopia do libertarianismo. O libertarianismo seria mais a fase de transição, vamos dizer. Tipo socialismo e comunismo. Exatamente. Para chegar num tem que passar pelo Essa é a outro. diferença. Então, basicamente, a diferença é essa do libertarianismo e do liberalismo. O libertarianismo seria o liberalismo, só que mais extremista. O Mais anarcapitalismo, na verdade, o anarquismo não seria a utopia final? Não, Você não precisaria nem do... Ou seria uma... o anarquismo é mais associado à esquerda. É? Eu pensei que o anarquismo era o final da direita. Não. Eu pensei por isso, porque você pressupõe uma sociedade sem governo, mas não necessariamente sem leis. Isso. Não, mas eu pensei que ia passar pelo anarcocapitalismo e ia chegar no anarquismo. Eu Eu fiz o mesmo raciocínio que você. A diferença do anarquismo e do anarcocapitalismo está na questão do quê? O anarcocapitalismo, por ser de direita, acaba valorizando mais o indivíduo e o anarquismo o coletivo. Então pode-se dizer que o anarquismo seria algo mais baseado no coletivo, vamos dizer. Pra mim seria... Mas como o anarquismo baseado no coletivo, se eu não tenho um agente que preza pela coletividade? Aí você pergunta pra esquerda, que aí eu nem eu entendo esse raciocínio deles. É porque na verdade o comunismo é um pouco isso também, né? O comunismo Basicamente. é o Estado se dissolvendo para que as pessoas, já tendo a noção de como vai se autorregulamentar, se regulamentem. Depois a gente pode conversar até com alguém que saiba mais do tema e tal, mas sucintamente é um pouco isso. Praticamente. É um... Se a gente pudesse colocar Nossa, agora fiquei intrigado com isso. Se a gente pudesse colocar uma pecha, e toda pecha ela é muito fraca e muito limitada, mas se a gente pudesse colocar uma pecha, a direita seria liberdade e a esquerda igualdade. Sim. Se for levar os ideais da Revolução Francesa em consideração, atualmente, pode-se dizer que a direita liberal prega a liberdade, a esquerda a igualdade, e tem gente que vai dizer que o fascismo era a fraternidade, mas não sei. Aí vai de cada um, né? Aí depende da linha de raciocínio também. Sim. Mas, ô Túlio, agora vamos entrar numa questão aqui que... Como diria a mãe do Fernando Horto. Hã? Como diria quem? A mãe do professor meu. Essa eu fui longe. Tem alguma pergunta, Fagner, antes de eu mudar o assunto? Não, depois. Mas manda lá. Não, o problema é que ele fala baixo, eu ouço. Não, escuta. Não, escuta sim. Eu sei, eu falei envergonhado, mas sabendo que sairia no áudio. Mas enfim, uma figura conhecida no meio libertário, até que você comentou, é o Daniel Fraga. Sim. E o que é a história dele, para quem não conhece? Então, o Daniel Fraga, ele ficou muito conhecido por ser um dos precursores do Bitcoin no Brasil, né? Uma criptomoeda. Por isso que eu comentei dele com o Ciro, faz o nome do podcast. O Daniel Fraga, ele foi um dos dinossauros da internet, vamos dizer. Eu não sei se... posso estar falando besteira, mas eu acho que ele foi o primeiro libertário do YouTube brasileiro. Foi um dos primeiros a defender as ideias de liberdade. Mas por que ele é um fato curioso pra gente estar abordando aqui? Pode-se dizer que ele foi um dos primeiros a conseguir peitar o Estado e ganhar. Ele sempre divulgou essas ideias de liberdade, sempre gostou de lascar lenha em político. Até que um dia que ele lascou em uma deputada do Rio de Janeiro. Não vou mencionar nome, porque meu pai já deixou claro que não quer pagar meus processos se eu me meter em confusão.
Mas, sobreaviso. aí ele criticou uma deputada, uma ação dela, e ela processou ele, tudo mais. Só que qual o problema? Ele não baixou a guarda. Ele começou a expor as incoerências, tudo mais, tanto que o primeiro juiz que estava julgando o processo, ele desistiu de julgar, porque ele começou a expor até coisa do juiz, começou a ir atrás do Facebook do juiz, ver post que ele tinha curtido, que era tendencioso. Foi fazendo cinte. Aí o primeiro juiz desistiu. Aí o segundo começou a infernizar a vida dele. Aí chegou o momento que ele teve que pagar uma dívida milionária. Uma dívida milionária de não sei quantos milhões, acho que 5 milhões por aí. Aí foram atrás da conta bancária dele. Ele tinha deixado, acho que R$4, assim, mais ou menos, na conta, que era o mínimo que podia deixar no banco, só para dar trabalho para o governo ir atrás da conta dele e confiscar o dinheiro. Aí ele ainda fez um vídeo zoando, falando: a deputada deve estar passando fome, então eu deixei um dinheirinho para ela tomar um lanche e tudo mais. Uhum. E o dinheiro dele, ele jogou tudo em Bitcoin, louco. Mas era o que? Era 2015, mais ou menos, quando ele fez isso. Você que... Então ele tá felizão. Nossa, ele tá milionário. Quanto que valia em 2015? Era o que? Uns R$20 por aí, um Bitcoin? Vamos pôr um pouco mais. Vamos pôr que seja R$1.000. 10 mil reais. 10 mil reais. Eu não lembro. Eu acho que era menos. Eu não lembro de Mas valores. se for 10 mil chutando alto, hoje é 100, tá baixo. Hoje é 100, tá baixo. Depois vamos pesquisar. Mas ele jogou todo o dinheiro que ele tinha em Bitcoin. Dá um Google pra nós o valor. Não, eu dou aqui. Você dá aí? Ele jogou todo o dinheiro que ele tinha em Bitcoin e depois de um tempo sumiu. Mas ele tá sumido até hoje, né? Tá sumido até hoje. Deve estar lá no arquipélago de ilhas dele. Tem gente que diz que ele mudou pra uma fazenda do interior. Mas a gente sabe que ele tá vivo. Tanto que ano passado teve uma movimentação na carteira de Bitcoin dele, que no meio libertário o pessoal ficou histérico. Ele tá vivo, ele tá vivo. E também eu sei que ele tá vivo porque ele é amigo pessoal do presidente do Partido Libertário que eu tava até ano passado. Uhum. Entendi. E você, com sua história com o Bitcoin, qual que é? Quando você ouviu falar, o que você achou? Eu conheci meu primeiro contato foi na escola mesmo. Eu lembro que foi em uma aula de filosofia. A gente estava em algum conteúdo que estava falando sobre avanços tecnológicos, sobre o futuro e tudo mais. Aí a professora passou um videozinho que era sobre o Bitcoin, sobre que já tinha comerciante aceitando aqui no Brasil. Aí eu lembro que no momento o pessoal foi a loucura. Nossa, que legal, essa moeda é digital e vale bastante. Foi em 2017, mais ou menos, 2017, 2018. Aí foi uma histeria, o pessoal começou a gostar, mas aí ficou por isso. Quando eu voltei a ter contato com o Bitcoin foi quando eu entrei no meio libertário mesmo, porque os libertários pregam muito isso, por ser uma moeda que não tem um governo controlando por trás, tudo mais. Uhum. Aí eu comecei a ter esse contato maior, foi onde eu conheci o Daniel Fraga, essa história dele e tudo mais. Eu sabia da história dele em partes, que ele realmente tinha peitado. O que eu até ouvi uma vez foi que parece que um oficial de justiça foi no endereço dele e ele não deixou entrar de jeito nenhum. Pessoal que... Ele peitou o oficial mesmo. Falou, pessoal que tiver aí pode pesquisar. Intimação Daniel Fraga. Chegou 2 policiais na porta da casa dele, ele filmou. Aí eles chegaram com a intimação pra dar pra ele recusou pegar. Aí ele começou a gravar, começou a falar: eu que pago o seu salário, você trabalha pra máfia. Ele peitou mesmo, pessoal. Então é verdadeira essa história. Verdadeira. Eu não sabia, eu sabia da história, mas não sabia se era verdadeira. Interessante. Vídeo. Pode pesquisar. Tava pesquisando aqui, 2015 é R$1.300, mais ou menos. Oscilou um pouco para baixo, mas R$1.300, R$1.000. Imagina. Vamos supor que ele tinha um patrimônio de R$200 mil. 200 bitcoins. 200 bitcoins. E quanto que dá isso hoje em dia? 2 milhões? 2 milhões. 200 vezes 100 mil. Vamos olhar a calculadora, tem que ajudar a gente. Não, dá 20 milhões, não é? Acho que é. Se for ele tem 20 milhões. Olha, Marcelo. Isso mesmo. Isso que 20, a gente acha. Quando atingiu o pico, então ele tinha 60 milhões de reais.
Isso baseado nisso, se ele não comprou mais. Se ele não comprou mais, exatamente.